E aí, gente, tudo bem? O meu nome é Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, vocês já devem ter percebido, né, pessoal, que eu não tô do lado de fora, né, porque hoje aqui em casa, aqui na cidade, tá um dia meio chuvoso, meio nublado, então para não correr o risco de acabar ficando ensopado, resolvi gravar o vídeo aqui no meu quarto, aqui no quentinho, no gostoso, até com um cafezinho, né? Que delícia. Mas, como eu disse no vídeo passado, eu não ia contar qual era o animal desse vídeo, então ficou meio que em surpresa, né, pessoal? Então já vou logo avisando que o animal do vídeo de hoje é o castor. Então se liguem nesse vídeo e descubram algumas coisas incríveis sobre esse roedor muito curioso. E antes que eu me esqueça, sejam bem-vindos ao Recanto Selvagem. Solta a vinheta. Beleza, então, pessoal, vamos começar. Castor é o nome do único gênero que restou da família Castoridia, que é composta por duas espécies de animais, o castor canadensis, que no caso é a espécie do castor americano, e o castor feeder, que na verdade é feeder, que é o castor europeu no caso. Esses animais habitam as florestas temperadas da América do Norte, norte da Europa e da Ásia. São mamíferos com habilidades aquáticas, podendo passar grande parte da sua vida na água. Os castores são grandes roedores que podem pesar até 30 kg. São semi-aquáticos, com patas traseiras palmeadas que auxiliam no nado. Como habitam regiões frias, a água, sendo um bom condutor de calor, ajuda a diminuir a perda de calor desses animais em relação à sua temperatura corpórea. Seus pelos também contribuem para manter a temperatura do corpo, formando uma pelagem densa que os protege. Suas narinas e ouvidos podem ser fechadas durante o nado com auxílio de musculatura, com a ajuda de uma musculatura específica que tampa os ouvidos e as narinas enquanto eles nadam, e os seus olhos possuem uma membrana que os protege da água. Além disso, possuem uma cauda achatada, que aliás é uma característica única, bem peculiar desses animais, que auxilia no nado. Infelizmente, as espécies de castores sofrem grande pressão por causa da caça, por causa dos caçadores de pele. A pele de castor no mercado de pele é uma pele muito, eu não diria muito valorizada, mas é uma pele famosa e que as pessoas gostam bastante de usar, de consumir. Estes animais possuem modificações físicas que lhes conferem o poder de roer ou carregar galhos de árvore debaixo d'água sem se afogar. Se a gente tentasse fazer isso, com certeza o resultado seria outro. Os castores são herbívoros, alimentando-se de cascas e folhas. As duas espécies que existem possuem a habilidade de derrubar árvores para se alimentarem e também usam os troncos na criação de canais d'água para conectar áreas, criando diques em rios e lagos. Para quem não sabe, os castores eles derrubam as árvores, roem, além para se alimentar, mas também para construir os seus famosos diques de castores. Esses diques são nada menos do que barragens que os castores constroem com galhos e lama. Pode parecer que não, mas esses diques de castores são extremamente importantes. Porque pode parecer que ele está destruindo o habitat dele, derrubando árvores, às vezes fechando um fluxo de água, mas literalmente o que eles fazem é algo muito interessante, algo muito incrível, que acaba criando um ecossistema completamente único, que não é só importante para os castores, mas também para outras criaturas que muitas vezes dependem desses ambientes que os castores conseguem criar através das suas habilidades. E lembrei de uma curiosidade, é que os castores eles têm aqueles dentes muito únicos deles, que são uma característica marcante. Na verdade, os dentes do castor, eu não vou conseguir explicar direito, mas esses dentes da frente que eles usam para roer as árvores, eles basicamente são como se fossem divididos em duas partes, uma parte frontal e uma traseira.
como se fosse um único dente ou dois dentes, mas acho que é um único. Eles são meio amarelados, mas a parte da frente é um pouco mais clara do que a de dentro, ou vice-versa. O que importa é que conforme os castores vão roendo as árvores e derrubando elas, mais afiados os dentes ficam, porque a composição dessas duas partes permitem que o dente vá se formando com o longo dos anos, deixando ele cada vez mais afiado e cada vez melhor para o serviço, porque os dentes dos castores nunca param de crescer e por isso eles ficam roendo. É uma característica muito comum dos roedores. Isso engloba castores, capivaras, ratos, roedores em geral, esquilos, até mesmo coelhos um pouco. Então, porquinhos da Índia também. Então, é uma curiosidade muito interessante e quanto mais ele rói, mais os dentes crescem. Quer dizer, os dentes nunca param de crescer, mas quanto mais eles roem, mais afiados eles ficam e melhores para o trabalho eles ficam. Os castores represam alguns trechos e com lama ainda podem construir câmaras submersas para dar acesso aos seus ninhos na superfície. Eles vivem em famílias e montam seus ninhos sob a superfície com galhos e lama. Podem nadar por até quase 1 quilômetro e ficam até 5 minutos debaixo da água sem respirar. Nessa parte que eu falei dos ninhos também é muito interessante. Quando o castor constrói o dique, quando ele constrói a represa, a barragem dele, você pode perceber que no ambiente onde ele faz, como ele vai fechar o fluxo de água, a água se estabelece lá no dique e cria uma lagoa. No centro dessa lagoa, ou em um determinado canto dela, vai haver uma toca, como se fosse uma oca, mais ou menos assim, um amontoado de galhos conectados com lama, que fica dentro da água, mas que uma parte dele fica para fora. Esses são os ninhos do castor. Pra vocês terem ideia, os diques de castor, esses ninhos de castor são uma verdadeira obra da engenharia do reino animal, porque podem parecer frágeis, mas são muito resistentes. Eles conseguem entrelaçar os galhos entre si e fixando eles com lama de um jeito que ela fica extremamente forte. Pra você ter ideia, só um urso adulto consegue quebrar uma construção de castor, pra vocês terem uma ideia. E no centro nessas tocas que ficam uma parte na água, uma parte para fora, as entradas são são dentro da água, só dá para entrar por debaixo. Você entra, sobe e vai ter uma parte oca que ali fica a toca dos castores. E é ali que eles vivem, enfim, acho que eu estou enrolando um pouco, mas é ali que eles vivem. E essas tocas, dependendo da espécie, ela pode ser mais no centro ou no centro do lago ou menos. Mas o que é mais interessante é que essas tocas são muito bem feitas, tanto que elas têm uma entrada e uma saída. No caso de algum predador entrar, eles já têm uma rota de fuga. Já tem uma rota de fuga. E simplesmente só queria acrescentar esse detalhe de como a engenharia dos castores é incrível. Como eu já disse, este animal possui um papel ecológico muito importante devido aos seus hábitos. No caso, devido à construção dos diques, os castores eles têm um papel na natureza, no meio ambiente, que é extremamente importante, muito importante mesmo. E agora eu vou falar um pouco melhor sobre as duas espécies de castores que existem, do castor europeu e do castor americano. Só um minuto. Que maravilha. Primeiro vamos falar sobre o castor europeu. O castor europeu habita as regiões frias do norte da Europa e Ásia, principalmente na Rússia. Pesam até 35 kg e podem medir até 135 centímetros de comprimento. São animais monogâmicos e apenas um par de cada colônia reproduz e também reproduz. E eles também têm o casal que reproduz tem a ajuda dos outros membros da família na criação de seus filhotes. Como eu disse, os castores são, como foi dito, eles são monogâmicos. Isso significa que eles só têm um único parceiro ao longo da vida. Os castores europeus dão cria uma vez por ano e que varia de 1 a 6 filhotes, numa gestação que dura até 128 dias.
Seus filhotes se tornam independentes a partir de 1 ano e meio e, ainda jovens, ajudam a criar os filhotes da colônia, ou seja, é irmão mais velho cuidando dos irmãos mais velhos cuidando dos irmãos mais novos, com a ajuda dos pais. Porém, eles dispersam por volta dos 2 anos de idade, ou seja, eles saem de casa por volta dos 2 anos e permanecem como subadultos em outras colônias até atingirem a maturidade sexual por volta dos 3 anos de idade, quando buscam criar sua própria colônia. Podem viver de 10 a 17 anos em cativeiro, mas na natureza raramente ultrapassam os 8 anos de idade. O castor europeu foi muito caçado ao longo de séculos pela sua pele, chegando a ser extinto em alguns lugares. Hoje ele se encontra ligeiramente ameaçado de extinção. E agora vamos falar sobre o castor europeu. Não, castor americano. O castor americano é o maior roedor do hemisfério norte. Na verdade, se eu não estiver enganado, o castor europeu é o segundo maior roedor do mundo. Ele só fica atrás da capivara. São nativos dos Estados Unidos e Canadá e até de certas partes do México, mas foram introduzidos artificialmente em outros lugares do mundo. Não correm risco de extinção, mas sofrem grande pressão da caça devido ao mercado de pele. Podem fazer câmaras de até 2,5 metros de largura e 1 metro de altura. Realmente uma coisa bem grande. Essa espécie pode pesar de 13 a 32 quilos e alcançar um comprimento de até 117 centímetros. Possuem 2 glândulas próximas à cauda que são utilizadas para a marcação de território. Isso dá a eles um cheiro bem característico, um cheiro bem peculiar. Resumindo, eles são meio fedidos. Assim como a outra espécie de castor, eles também são monogâmicos e alcançam a maturidade sexual por volta dos 3 anos de idade e têm uma cria por ano, que pode variar de 1 ou mais filhotes. E o tempo de gestação dessa espécie é de até 107 dias. Os filhotes nascem sem pelo, mas já podem nadar em 24 horas, ou seja, eles nascem sem pelos, mas em 24 horas eles já sabem nadar normalmente. Imagina só. E os filhotes, eles permanecem com os seus pais até os 2 anos de idade. A longevidade desse animal é de 10 a 20 anos na natureza. Essa espécie produz diques bem mais desenvolvidos do que a espécie europeia, e suas tocas são mais distantes da margem. Como foi dito antes, essa espécie possui um cheiro bem forte, que é usado na demarcação de território. Isso demonstra que a espécie do castor americano é bem mais competitiva do que a espécie do castor europeu em relação ao território. Eles defendem e competem pelo seu território, digamos, eles são mais competitivos pelo seu território do que a espécie europeia. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje falando sobre os castores. Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, por favor, compartilhem, curtam e se inscrevam no canal. Por favor, gente, o like de vocês, a inscrição de vocês aqui no canal, o compartilhamento ajuda bastante para o canal crescer. E eu esqueci que eu ia falar. Bom, mas é isso, pessoal. Então, aí também, se você quiser, não se esqueça de ligar o sininho para poder ficar de olho nas novidades que estão por vir. E falando em novidades, eu não vou falar de novo sobre o animal do vídeo que vem. Eu gosto de fazer essa surpresa, então fiquem aqui ligados no canal para saberem do próximo vídeo. E é isso então, pessoal. Não se esqueçam, como eu já disse, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal se vocês se sentirem à vontade. E é tudo, pessoal. Isso é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o vídeo vai ficando por aqui. É isso, pessoal. Um abraço e fui!